Queridos irmãos, nessa noite de domingo, nós estamos mais uma vez reunidos para culto e adoração a Deus. Convido os amados irmãos a abrir as suas Bíblias, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 27. Nós vamos ler alguns versículos, versos 57 a 61. Mateus, capítulo 27, 57 a 61. A palavra do Senhor nos diz assim: Caindo a tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhes fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu-o num pano limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo, que fizera abrir na rocha. E rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. Achavam-se ali sentadas em frente da sepultura Maria Madalena e a outra Maria. Vamos orar a Deus. Curve a sua cabeça, feche seus olhos. Vamos pedir que o nosso Pai Celestial nos dê entendimento da sua vontade, do seu querer. Oremos ao nosso Pai Celestial. Pai amado, mais uma vez nesse domingo, nesse primeiro domingo de outubro, queremos te agradecer pelo privilégio de sermos igreja, de sermos povo do Senhor. E mesmo reunindo nos nossos lares, nós queremos te agradecer porque a tua palavra é a verdade. Nós queremos aprender do Senhor, mesmo numa situação de morte, de sepultamento. Nós queremos aprender da tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, na ação que devemos ter e os modelos que temos, que nós possamos seguir e sermos modelo para outros também. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o tema que nós queremos tratar é atos de bondade. Vivemos dias onde as pessoas estão apenas olhando para o seu celular para ver quais foram os acontecimentos do dia, ou quais são os acontecimentos do dia, ou mesmo do dia anterior. Compaixão, amor ao próximo, essas são algumas das características presentes nos verdadeiros discípulos. No texto lido, temos um lindo exemplo de José de Arimateia. Jesus estava morto, sua mãe e os poucos amigos que o acompanharam, na sua dolorosa agonia, até o fim, não tinham onde sepultar. Momento de dor e de tristeza, de separação, mas decisões e atitudes precisam ser tomadas. O corpo precisava ser sepultado. Aqui vemos a providência de Deus usando os seus filhos. Então note bem, irmãos, que nesses dias de pandemia, o Brasil e o mundo têm enfrentado essa situação. Em momentos, vida. Depois de alguns minutos, semanas, horas, morte. Alguns nem têm como sepultar os seus queridos. Nós vimos momentos no Pará onde as pessoas eram largadas na rua, porque as famílias não tinham nem condição de pagar uma ambulância para levar o corpo para ser sepultado. Estamos em dias melhores. Mas o exemplo aqui de José de Arimateia e Nicodemos chama-nos a atenção pela maneira e atitude desses homens. Surge então um homem que se importou com surge então um homem que não se importou com os poderosos romanos ou os líderes religiosos. O que eles pensariam dele? Foi a Pilatos e pediu o corpo e não somente ofereceu o melhor do túmulo que alguém poderia ter naquela época, como também pegou o corpo de Jesus e embalou o sofrido corpo numa linho de tecido puro. Jesus então foi embalado. E se nós olharmos ali para o Evangelho de João, nós vamos perceber lá no Evangelho de João, capítulo 19, verso 39 e 40, diz que Nicodemos e José de Arimateia o sepultaram. Nicodemos levou 35 quilos de aloé e mirra para embalsamar ou para enrolar naquela tecido de linho para que Jesus fosse, então, colocado no túmulo. Observe que quando você olha para Isaías 53:9, nós vamos ver que o Isaías já profetizava isso. Designaram-lhe na sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Observe que Deus, na sua providência, providencia homens piedosos, discípulos,
gente que tem atos de bondade até com o próprio Filho de Deus. Então, nessa noite, eu queria que você, olhando para essa situação aqui, nós pudéssemos, então, sermos compassivos, mas ter atitude. Eu não sei quando foi a última vez que você demonstrou compaixão por alguém. Essa pergunta eu faço não só para você, mas para mim também. Porque é muito fácil dizer que amamos as pessoas, porém difícil é viver isso na prática. Então, observe que a compaixão, o zelo pelo próximo, é algo que as pessoas não estão acostumadas mais. Pelo contrário, as pessoas estão esperando, dizendo: o que vão fazer para mim? O que ele vai me dar? O que as pessoas podem me oferecer? Então, nessa noite, eu queria, junto com o irmão, perguntar: será que temos tido atos de bondade, de compaixão com as pessoas? Deus, na sua providência, com o próprio filho dele, ele providenciou dois homens cultos, homens de condição financeira, homens que precisaram de coragem, ousadia e determinação para ir até as autoridades, Pilatos em especial, solicitar permissão para tirar o corpo de Jesus da cruz, porque o sábado estava chegando. Eles queriam então tomar as providências necessárias para que o corpo não ficasse espendurado ali durante esse período de descanso que o judeu tinha. Então Deus providencia todas as coisas, irmãos. E Deus usa pessoas também para verificar o que nós estamos fazendo. Se você observar o verso 61, diz assim: achavam-se ali sentadas em frente à sepultura Maria Madalena e outra Maria. Nós não sabemos quem está vendo o que nós estamos fazendo. Aquelas duas mulheres estavam de frente aonde foi colocado o corpo de Jesus. Ficaram ali sentados vendo os atos de bondade de José de Arimateia e Nicodemos. As pessoas estão olhando o que nós estamos fazendo, irmãos. Muitas vezes nos declaramos cristãos, pessoas tementes a Deus, mas na hora de ação, a hora de compaixão, a hora de dispor daquilo que nós temos para abençoar o nosso próximo, muitas vezes nós não temos coragem. Então, nesse primeiro domingo do mês de outubro, eu gostaria de convidá-lo a avaliar, eu e você. Temos sido compassivos, temos sido bondosos, temos ajudado aqueles que necessitam, que chegam até nós, percebemos as necessidades do outro. Esses homens, nesse momento difícil da vida de Jesus, uma vez sepultado, ele agora aguarda a vontade do Pai. Mas ele foi sepultado num túmulo especial, cavado na rocha. Um homem rico cedeu o seu lugar. Eu creio que foi o túmulo que foi usado por menos tempo possível, mas alguém abriu o coração e depositou o corpo de Jesus ali. Observe que foi abrido na rocha, túmulo caro. Somente os ricos tinham esse recurso. E, mais uma vez, as Escrituras cumprem. Isaías profetizou. Deus cumpriu o seu propósito usando pessoas, Nicodemos e José de Arimateia. Que o Senhor nos ajude nessa semana a observarmos essas coisas e saber que tem olhos, irmãos, acima dos olhos do Senhor. Pessoas estão nos observando, querendo saber das nossas atitudes, a nossa maneira de agir, como vamos tratar o nosso próximo, como vamos tratar as pessoas que estão ao nosso redor, como vamos agir com o necessitado. Que o Senhor nos ajude a agir de maneira correta. Temos atitudes que esses homens tiveram, atitudes lindas, nobres. Foram homens determinados, tiveram coragem de agir. Que o Senhor nos ajude a fazer isso. E observe que o Senhor sempre nos recompensa, irmãos. A palavra de Deus diz que aquele que der até um copo de água para aquele que necessita será recompensado. Vamos orar a Deus. Curve a sua cabeça. Feche os seus olhos. Que esses atos de bondade permeiem a nossa vida, a vida da nossa igreja, a vida da cidade de Franca. O Brasil seja agora um Brasil solidário, um Brasil que se importa com o outro.
Pai amado, nessa noite, quando estamos terminando essa pequena meditação na Tua Palavra, pedimos que o exemplo desses homens, o desprendimento, a coragem, a ousadia, seja algo que tome o nosso coração, a nossa mente, a vida da Tua igreja nesses dias tão difíceis que estamos vivendo. Que a boa mão do Senhor esteja nos dando entendimento, nos dando uma sensibilidade, uma percepção para ver o necessitado e auxiliá-lo. Temos coragem de agir. Que às vezes vemos, mas não somos pessoas corajosas para ter uma atitude correta como eles tiveram. Desprendimento. Que nessa noite o Senhor nos ajude a fazer isso. E que o Senhor prepare os nossos corações para o serviço do Senhor durante essa semana que está iniciando. Que ela seja uma semana de vitória. Que ela seja uma semana próspera na vida da tua igreja. Que ela seja uma semana onde nós vamos colocar as nossas mãos para fazer o bem. E sabendo que nisso o seu nome é glorificado também. Tudo isso nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém.